Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Está no ar o programa Nossa Terra. Shalom, Ruth. Shalom, shalom, bom dia, boa semana para nós todos. Essa semana nós temos falado de Jeremias, agora estamos na lição da Torá, né? A Torá, que fala sobre Corá, né? O exemplo de traição dentro de religiões, de ministério. Mas, Ruth, nós queremos pedir para as pessoas que nos ajude a povoar essa terra com a sabedoria da Torá, né? Da Torá. Porque é uma profecia na Bíblia que a Torá vai encher toda a terra, que vai encher do conhecimento de Deus. Então, a Torá, esse livro, nós estamos com ele aqui na mão, ele custa uma faixa de 150 a 160 reais. Chega aqui em Marabá, no sul do Pará, por 200 reais. E nós queremos fazer doações desses livros, dessas Bíblias, né, chamada Bíblia, que o pessoal chama Bíblia, né? Mas é a Torá, porque são 5 primeiros livros da Bíblia. E esse livro, ele vai levar as pessoas a ter grande conhecimento. Quem adquirir um livro desse, ele passa a entender a Bíblia sem ver mais do que as pessoas estudar somente a Bíblia, né? Esse aqui já vem um comentário, já vem muitas coisas que a Bíblia mostra, mas não identifica o que é as coisas, como para que serve. O que é uma mezuzá? Para que serve uma mezuzá? O que é um tefilim? Né? Para que serve o tefilim? Para que serve um kippá? Então, cada coisa que a Bíblia mostra, aqui na Torá, vai dar definição, porque tem pessoas como os rabinos, os sacerdotes da época, fizeram os comentários do texto original, tirado já lá do hebraico. Aqui do lado direito, nós temos a Bíblia hebraica, do lado esquerdo tem a Bíblia traduzida para a língua portuguesa. E isso é interessante que, se você contribuir, então está aí o nosso Pix para você nos ajudar a evoluir. Se você quiser comprar os livros e mandar para a gente, nós aceitaremos, da Beit Israelita Marabá, né? Nós aceitaremos. Se você comprar, é melhor para nós que mandar dinheiro, né? Porque nós queremos fazer doações. O interesse nosso é fazer doações para pessoas que não têm condição de comprar uma Torá. Tem muita gente que tem vontade de estudar no lar, acompanhando, porque nós vamos evoluindo aqui no programa do YouTube, até chegar a um ponto de que todo dia nós teremos lições. A gente estuda do lado as daqui e paraxá, você do lado de lá. Como a gente fazia na rádio, na TV, né? Nos acompanha. Nós ensinamos 1 ano a Torá. Tudo que está aqui escrito nós ensinamos no ar, né? Mas era 2 horas que nós tínhamos de programa. E você tem o quê? Vamos falar de quê mais? Nós vamos falar aqui que Da Paraxá de Corá. de né? Corá. Você vê que Corá, sempre ele se levantava tudo que Moisés fazia, ou falava, a mando do Eterno, né? E quando foi escolhido Arão para ser o sacerdote, ele também se levantou e ele colocava o povo contra. Então, chegando aqui, ele diz assim, o versículo 18, 24, ele diz que é nepotismo. Ele está escolhendo porque é irmão dele. E Lembra que nepotismo é uma lei. Ela está em vigor até hoje. Inclusive, se algum prefeito, alguma autoridade que coloque alguém, né, para trabalhar na repartição pública, que seja seu parente e dar um cargo alto, está sujeito de sofrer as penalidades, né, do nepotismo, né? Aí foi quando Moisés foi e disse assim, que cada um, ele fala príncipe, né, de cada tribo, quer dizer, o primogênito de cada tribo, ele pegasse uma vara de amendoeira e colocasse dentro da caixa e cada um escrevesse seu nome primeiro e a tribo, né, e colocasse lá. Aquela vara que brotasse, desse folha ou frutos,
aquele ser seria escolhido para ser o sacerdote. E eles colocaram, cada um colocou, e a vara de Arão, ela deu o que? Flor, ela deu flores e deu amêndoa, Deu frutos. deu frutos. Muito bom. Então ele foi o escolhido. E aqui diz assim: e tomaram cada um a sua vara. Surge aqui a pergunta: por que Deus não mandou fazer esta prova das varas desde o princípio? Para esclarecer a sua vontade sobre quem escolheria. Com isso, a Escritura Sagrada nos dá uma lição de autopolítica. Não é no momento em que a sedição estala que autoridades devem ceder aos insurretos. A lei precisa ter a sua força e cada qual deve submeter-se a ela e respeitá-la. Depois vêm as concessões, se há lugar para fazê-la, isto é, o que se passou nessa circunstância? Primeiro era necessário serviciar os mais amotinados, aqueles que continuamente induzem o povo ao erro. Vencida a revolta, o Eterno ordenou por meio de Moisés a prova das varas para manifestar sua escolha. A vara de Arão brotou em flores e deu amêndoas. Com isto, Deus queria indicar que a luz e a inteligência sairia para o povo, primeiramente da casa de Arão, o sacerdote, como na amendoeira que brotou e a flor e o fruto, antes mesmo das árvores, ou da árvore, ou da folha, né? Ruth, então a vara de Arão, ela teve folhas novas e frutos novos Não, antes ela não teve antes do folha. percurso natural. Ela não teve folha, ela só teve flor e frutos. Já foi direto. Foi direto. Foi direto. Então, antes do percurso natural de qualquer árvore, né? Ela floriu, né? E deu fruto. Deu fruto. O Senhor mostrar a escolha dele. Isso aí Qual é os testes. era? Existe um Deus, né, que responda dessa maneira. Só o Eterno para responder. Só o Eterno. Você lembra de Gedeão, né? As comparações, os testes que ele fez. A Bíblia mostra várias coisas que Deus mudou o curso natural para demonstrar o seu poder. Seu poder. A gente lembra muito do Mar Vermelho quando foi dividido. Mas eu queria que tu fizesse uma leitura, que o tempo está tão curto para nós aqui. No 9 aqui, que fala sobre dízimo, oferta, o sacerdote. Porque O versículo 9, né? Quem trabalha para Deus Do capítulo 18. trabalha com o melhor patrão. É, Porque Deus, ele não dá calote em ninguém. não. Quem trabalha para ele, por exemplo, um pastor, um líder que trabalha para Deus, ele tem que receber. A gente vê que Corá sempre era contra as leis do Eterno. Aqui é uma parte que Corá era contra. O Contra dízimos e Eterno, ele oferta. botou a lei e Corá ia lá e fazia a cabeça do povo. Dizendo, Se não. você é um desses, você tem que vigiar, porque você está Lê o agindo com texto, o espírito de Corá, né? o 9. Versículo 9 diz assim: isto terás. Como os sacerdotes não tinham herança de terra, Deus concedeu-lhe 24 fontes de renda, denominadas Abá, Vexiri, Materote, Ketubá. Ketuná, que podem ser assim resumidas. Primeira, porção diversa dos sacrifícios, ou do sacrifício e das oblações de farinha e azeite que acompanhavam. 2. Terumá Gedolá, ou aproximadamente 2% das colheitas de trigo, azeite e vinho. 3. Primícias de certos produtos agrícolas. 4. Coisas consagradas ao santuário, primogênito de animais. 5. Dízimo do que recebiam os levitas. 6. Primícias de lã, Deuteronômio, capítulo 18, dá uma parada aí. versículo 4.
dízimo do dízimo que recebia os levitas. Então, quando os levitas recebiam aquele dízimo, eles tinham que tirar o dízimo do dízimo e entregar para o sacerdote. O sacerdote. Aquele que recebe dízimo, ele tem que devolver dízimo. Se ele não devolve dízimo, ele está prejudicando a comunidade, a nação, e ele está em falha com o Criador. Então, os levitas, quando eles recebiam o dízimo, esses dízimos era para eles. O próprio Deus disse, olha, esses dízimos é para os filhos de Levi. Porque Deus não precisa de dinheiro, não. Ele não precisa de arroz, de farinha, essas coisas materiais, não. Mas ele precisa que a pessoa seja fiel em dízimo e oferta para mostrar sua fidelidade, para que aqueles que estão trabalhando na obra sejam sustentados pela obra. Pela obra. Então, continua. Diz assim, os levitas também não tiveram parte na herança da terra prometida, fora da distribuição de 35 a 13 cidades do território de Israel, né? Essa aqui, fora eles não receberam. Viviam praticamente do dízimo da colheita que os israelitas lhe davam. Apesar disso, os levitas eram como deserdados e, pela sua situação material precária, a Torá os associou ao estrangeiro, à viúva e ao órfão. Porque na realidade, Ruth, era assim, quando eles atacavam uma cidade, os levitas não tinham parte no tesouro, no despojo dessa cidade. Eles não tinham. Aí, qual era o ganho deles? Era quando se devolvia o dízimo, tirava o dízimo do dízimo, né? E dava para o sacerdote. Porque aquele que recebe, ele tem que dar. Tem que dar. Então, por exemplo, assim, a tribo de Dan recebeu em despojo, tanto em ouro, em pedra preciosa, em terra, nisso, aquilo outro. Quando era feita a partilha, eles não contavam com a tribo de Levi, tiravam ela de lado, porque o Eterno disse, vocês são minha herança. Minha herança. Então, hoje a gente vê muita gente que é levita, tem muita gente que só porque canta diz que é levita. Não levita nada, rapaz. O levita tem que ser filho de Levi. Tu é filho de Levi? Não é. Não. Então, você é judeu? Não. Você é filho de Levi? Não. Você conhece Deus? Sabe o nome dele? Fala uma oração em hebraico aí pra gente saber. Tem um tipo de dízimo aqui, eu já pulei para cá, porque tem eu até leio aqui uma passagem do versículo 19, do capítulo 18, diz assim, como a do sal. E diz assim que Deus fez uma aliança com sal, que nunca haverá de se estragar e cheirar mal. Porque o sal... Que o Eterno fez. E outra coisa, o servo, a serva de Deus, tem que ser como o sal. Você tempera uma carne, coloca o sal. Ele aí, não aparece, mas ele dá sabor. Ele desaparece e dá o sabor. Dá o sabor. Então o servo de Deus, a serva de Deus, tem que ser igual o sal. Ele não pode aparecer. Assim, ou então ele dá para se aparecer, né? Tem muita gente que dá para se aparecer tocando ou dá a corneta. Para querer retribuição depois, né? Tocar a trombeta em cima e incomodar todos os moradores da terra. O 21, ele diz todos os dízimos. Este dízimo é chamado no Talmud de Maser Risbon, que era oferecido pelos agricultores e pecuaristas aos levitas. Porque diz que os levitas, como eu li agora aqui, eles eram como deserdados, né? Que eles não tiveram herança. Mas eles eram comparados como o órfão e a viúva. Quer dizer, a pessoa que tem um roçado, quando a gente mora na roça, que chama roçado. Mas quando você tem uma terra, uma fazenda, que você tem plantações... Longe da cidade. Que é longe da cidade. Eles sempre deixam uma parte, 1 metro por não sei o quanto centímetros. Que ele deixa ali, ele não colhe. Que aquilo é para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Aqui também fala para o levita, né? Porque você vê na história de Ruth. Ruth, quando chega com Noemi, ela vai também num lugar onde ela sabe que tem aquela pessoa que deixa aquela parte, que é o dízimo. E quando a pessoa tem fome, que chegou o estrangeiro, não tem o que comer, ele vai lá. O órfão também, ele vai lá e colhe.
Ali Olha, é um Ruth. tipo do dízimo que serve para os pássaros, para os passarinhos. Um dia desse no programa, nós vamos falar a história, conta a história, se esmiuçar dentro da Bíblia. Você que está assistindo o programa Nossa Terra, adquira uma Torá, adquira uma Bíblia hebraica traduzida para o português, para você entender tudo que a gente está falando, né, Ruth? Porque tem Paraxá, está falando de Tefilim, Mezuzá. Para nós isso aí na nossa casa, isso é normal falar em hebraico essas palavras. Mas para você que está vindo pela primeira vez, é bom você conseguir uma Torá da Capa Azul, da editora Cefa, para você estudar com a gente. Você pode ter aulas direto com a gente na sua casa, no conforto do seu lar, né? Você pode receber as mensagens atualizadas na corrente mundial, que é a Torá, todo Shabat, toda semana. Mas agora nós vamos agradecer ao Eterno, né? Que, Agradecer. o Daniel vai botar para esquentar ali, já está quente a galinha e tal. Deixa eu falar só essa parte aqui, diz A assim: Coca-Cola. ajudar o próximo é a caridade que deve ser exercitada por todos, mesmo pelos que dependem de doações para viver. Isso refere-se dignidade a esta pessoa que, por sua dependência econômica, poderia sentir-se diminuída frente aos demais. Quer dizer, tem pessoas que dizem, eu não estou trabalhando, mas ele recebe doações. Mas então hoje- ele tem direito de tirar e doar também para aquele outro que O necessita. Tessedaká, É a caridade. não, escute aqui, a Tessedaká no hebraico, ela não significa só Só caridade, caridade. ela significa justiça. Justiça. Quando você está compartilhando algum que é seu para alguém menos favorecido, você está praticando o Tessedaká. E isso é que agrada, o que agrada mais o coração do Eterno é a Tessedaká, que é um gesto humano que a gente faz para ajudar o nosso semelhante. Baruch Hashem. Baruch Hashem, até o próximo. Shalom, shalom. A verdade e a parábola. Um dia, a verdade decidiu visitar os homens, sem roupas, sem adornos, tão nua como seu próprio nome. E todos os que a viam lhe viravam as costas de vergonha ou medo. Ninguém lhe dava boas-vindas. Assim, a verdade percorria os confins da terra, criticada, rejeitada e desprezada. Uma tarde, muito desconsolada e triste, encontrou a parábola, que passeava alegremente, trajando um belo vestido muito elegante. Verdade, por que você está tão abatida? Perguntou a parábola. Porque eu devo ser muito feia e antipática, já que os homens me evitam tanto. Respondeu a amargurada verdade. Que disparate, sorriu a parábola. Não é por isso que os homens evitam você. Tome, vista algumas das minhas roupas e veja o que acontece. Então a verdade pôs algumas das lindas vestes da parábola, e de repente, por toda parte onde passava, era bem-vinda e festejada. Moral da história: os seres humanos não gostam de encarar a verdade sem adornos. Eles a preferem disfarçada.